Um dia tenso aqui no CT Parque Gigante. A delegação do Internacional, que foi eliminada em Ceará-Mirim para a equipe do Globo do Rio Grande do Norte, chegou em Porto Alegre, treinou e logo depois uma entrevista coletiva do grupo de jogadores com Cuesta, Maurício e Gabriel assumiu a responsabilidade e jogou ela para o grupo, blindando de alguma forma o trabalho de Cacique Medina e também dos dirigentes. Em paralelo a isso, reuniões acontecem para definir mudanças que devem acontecer no departamento de futebol e possivelmente também na comissão técnica. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, eu tô no CT Parque Gigante, de máscara, é isso aí. O trabalho dos jornalistas no CT, ele voltou à normalidade nessa semana e logo nessa semana onde o Internacional se vê mergulhado em uma crise depois da eliminação para o Globo do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. Eu já falei no Diário do Inter KTO as possíveis consequências dessa eliminação. Consequências do ponto de vista de mudanças e também uma análise de o que foi visto lá no Rio Grande do Norte, o que foi visto lá em Ceará-Mirim de tão ruim a ponto do Inter ser quase goleado por uma equipe semi-amadora. Mas aqui eu registro o ambiente, tá, da delegação do Internacional ao longo dessa sexta-feira e também o ambiente do clube que pode trabalhar para definições de mudanças ao longo das próximas horas. O grupo de jogadores desembarcou no aeroporto Salgado Filho por volta de 10h15 da manhã. Eles atrasaram o voo que veio de Natal, porque o aeroporto de Natal ele estava fechado, chegaram em Porto Alegre e no saguão antigo do aeroporto Internacional Salgado Filho, cerca de 15 torcedores cercaram a saída dos jogadores para protestar, para xingar, evidentemente, não só os jogadores, mas também comissão técnica e direção do Internacional. Nesse clima, eles entraram no ônibus e vieram aqui para o CT Parque Gigante. Eu acompanhei a chegada do ônibus aqui no CT e ela foi tranquila, não tinha protestos de torcedores do lado de fora aqui na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. De qualquer maneira, a atividade, ela aconteceu pela manhã, não foi comandada pelo técnico Cacique Medina, porque foi muito mais um treino regenerativo, foi muito mais um treino de recuperação, como acontece normalmente em dias pós-jogos, e durante a atividade um pequeno grupo de torcedores se formou aqui no portão do CT. 6, 7 torcedores que até abordavam alguns carros de jogadores que saíam do CT, mas sem nenhuma gravidade, sem nenhuma intensidade. Eu diria tudo tranquilo aqui no CT do ponto de vista de protestos de torcedores. A grande notícia, ela veio ali, eu estava no ar do Donos da Bola, por volta de 12h50, 12h45. A assessoria de imprensa do Internacional divulgou que o grupo de jogadores solicitou uma entrevista, solicitou falar e assumir a responsabilidade pelo desempenho ruim contra a equipe do Globo do Rio Grande do Norte. Bom, vieram para falar aqui o Cuesta representando os jogadores mais experientes que estão aqui no clube já há um tempo, o Gabriel representando os jogadores que chegaram nessa temporada no Internacional e também o Maurício representando os atletas jovens e que têm um futuro pela frente. Bom, na entrevista, claramente, os jogadores buscaram chamar para si a responsabilidade do vexame do Rio Grande do Norte. Já na abertura, já na primeira resposta, o Cuesta destacou que a responsabilidade é somente do grupo de jogadores. Não é de comissão técnica, não é de direção. O trabalho está sendo bem feito, apenas o grupo de jogadores que não vem conseguindo corresponder da maneira que gostaria. Depois, a gente foi aprofundando as perguntas e foi tentando questionar eles para buscar o que está acontecendo com o Internacional para que o desempenho seja tão abaixo ao longo dessa temporada. O Cuesta, por exemplo, ele citou que não só qualidade técnica vence um jogo, é necessário ter determinação, é necessário ter atitude e é necessário ter caráter. Algo que com certeza o time do Internacional não teve na partida de ontem. Essas aspas não são minhas. Essas aspas são de Victor Cuesta, uma das lideranças do elenco e um dos jogadores que vieram aqui dar a cara a tapa e assumir a responsabilidade pelo vexame no Rio Grande do Norte. Outro jogador que se manifestou bastante, os três na verdade falaram bastante, falaram até relativamente bem, o Gabriel, que é um jogador que chegou há pouco tempo, tem 25 dias de Internacional, mas que já é uma das lideranças do elenco, é um cara que fala na roda do vestiário, é um cara que se expressa muito bem nas entrevistas. O Gabriel destacou que esse grupo de 3 jogadores chamou a responsabilidade justamente para mostrar que o grupo está fechado
e que o grupo não é formado apenas pelos capitães, já que a pergunta foi no sentido de por que o Edenilson não veio da entrevista? Por que o D'Alessandro não veio da entrevista? O Tyson, ele até não está participando das atividades por conta de um problema pessoal, ele que é o principal capitão, mas por que o Rodrigo Dourado, por exemplo, não veio da entrevista? E essa foi a explicação do Victor Cuesta, que, aliás, a explicação foi do Gabriel, que esses jogadores foram escolhidos justamente para representar todo o grupo, porque quem estava falando aqui era o grupo, e não necessariamente os 3 jogadores. Bom, a partir de agora, a gente aguarda as definições. É complicado fazer alguma leitura desse movimento dos jogadores do Internacional e de o que isso significa no panorama de possibilidade de mudanças do time e da direção e da comissão técnica pensando nos próximos dias. Existe uma reunião do Conselho de Gestão onde serão cobradas mudanças e onde serão, de certa forma, será pressionada a presidência do Inter, o presidente Alessandro Barcelos será pressionado para realizar essas mudanças. Papaléu, Paulo Brax e Alexandre Medina estão a perigo. Papaléu está fora. Papaléu não será o vice-presidente de futebol do Inter, apenas uma hecatombe manteria o dirigente no cargo. Paulo Brax seria o segundo da lista. E é um dirigente que também não tem, não me surpreenderia nem um pouco se fosse demitido, eu apostaria nisso como uma tendência. O que eu coloco mais de lado é a situação do Alexandre Medina, porque o Inter tem Grenal na próxima quarta-feira e um Grenal importante e demitir o treinador pode trazer um impacto negativo para o time pensando no clássico Grenal. Então a do Alexandre Medina eu deixo em dúvida e a do Brax um pouco em dúvida também, mas haverão mudanças. O Conselho de Gestão irá cobrar isso e essas definições saem nas próximas horas e eu atualizo aqui. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!